Olá, bom dia. Aqui é a professora Andréia Saraiva, de Química, e hoje a gente vai começar a falar aí do capítulo do livro de vocês sobre leis de Faraday, tá? Leis de Faraday. É um capítulo tranquilo, a gente vai ter um pouquinho mais de matemática, mas por aplicação de fórmulas, tá, pessoal? Lembrando aí que as leis de Faraday, vocês podem encontrar aí essa matéria na página 67 do livro de vocês. E ela avalia aí matematicamente a eletrólise, tá? Eletrólise, então ela vai falar, a gente vai falar aí da primeira e da segunda lei de Faraday. Faraday foi o grande estudioso aí dessa questão da eletrólise, né? Como é que ela ocorre durante o tempo, como é que ela se comporta com relação à massa, né? Enfim, as leis de Faraday fazem essa correlação aí entre massa, corrente elétrica, né? Mostrando aí o quanto que se forma de massa, por exemplo, numa eletrólise. Eu realizo uma eletrólise e junto a massa em um dos eletrodos. Quanto essa massa? Ela é proporcional a quê? A corrente elétrica que eu ponho, né? Como é que funciona? Então, as leis de Faraday me mostram, então, matematicamente, como que a eletrólise quantitativa se comporta, né? Aliás, como quantitativamente a eletrólise se comporta, né? E aí a gente vai ver conceitos aí como Coulomb, o que é Coulomb, o que é Ampere, o que é corrente elétrica e por aí vai. E também devo lembrar aos senhores que a gente tem que relembrar aqui um pouquinho de estequiometria, né? A gente não pode tratar de cálculos na química sem relembrar a estequiometria das reações químicas, né? Das equações químicas. Então a gente vai fazer aí aos poucos. Eu peguei emprestado aí essa apresentação do professor Agamenon, bem famoso na internet, e ele fez uma apresentação bem bacana que dá para a gente entender bem as leis de Faraday, tá? As leis de Michael Faraday, né, que tratam aí das quantidades de substâncias que são transformadas durante a eletrólise, tá certo? Então vamos lá. Bom, então vamos aí para a primeira lei de Faraday, tá? Pessoal, a primeira lei de Faraday trata aí fala que a massa de uma substância eletrolizada é diretamente proporcional à carga que atravessa a solução. Então, olha só, lembram lá na eletrólise, eu tenho a necessidade de energia vinda de fora. Diferente da eletroquímica lá da pilha, a pilha gera energia elétrica. Na eletrólise, eu preciso da energia elétrica, tá certo? Então, a primeira lei de Faraday aí trata de quanto que forma de massa, né? Quanto que é a massa de uma substância transformada no eletrólise, falando que ela é diretamente proporcional à carga elétrica, que aqui a gente vai chamar de Q, que atravessa o circuito, tá? Então, eu tenho lá um sistema, eu preciso que ele tenha íons, né? Os sistemas eletroquímicos precisam de formar íons, e aí agora eu vou avaliar qual a massa que eu formo durante uma reação de eletrólise, né? E lembrando aí que essa massa é proporcional, esse K aqui é uma constante de proporcionalidade com relação à carga elétrica que passa no circuito no processo de eletrólise, tá bom? Então aqui eu sei, ó, que carga elétrica, pessoal, é corrente pelo tempo, tá? Isso vem lá da física. Então, para aqueles que não se lembram, agora estão se lembrando, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho massa aqui, eu estou dizendo que a massa é proporcional à carga elétrica que atravessa ela no processo aqui de eletrólise, no circuito. E eu estou falando para vocês que carga elétrica aqui é representada pela letra Q, e ela é igual a corrente vezes o tempo, beleza? Então, consequentemente, a primeira lei de Faraday, deixa eu ver se eu consigo aqui alterar isso. Primeira lei de Faraday, deixa eu voltar aqui. É M, tá cortado aí, mas ver se dá para ver. Ó. M, a massa, o K, uma constante de proporcionalidade, que a gente já vai ver. O I é a corrente elétrica e o T é o tempo, tá? Massa,
constante de proporcionalidade, que é um K, o I é corrente elétrica e o T é o tempo, beleza? Ok. Antes de passar para os exercícios, vamos falar das duas leis, tá bom? Bom, vamos para a segunda lei de Faraday. Vamos lá. Na segunda lei de Faraday, ele fala o seguinte, que a massa de uma substância formada ou transformada numa eletrólise é diretamente proporcional ao equivalente grama dessa substância. O que é o equivalente grama? Né? É uma característica de massa dessa substância que você está fazendo a eletrólise, tá? Nos exercícios vocês vão entender isso melhor. E aqui, deixa eu achar aqui o mouse. E aqui, pessoal, opa, cadê? Bom, então aqui eu tenho a massa proporcional ao equivalente grama. Nós vamos entender isso melhor nos exercícios, que vai ficar mais claro da onde vem esse conceito aí de equivalente grama. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, olha só. Eu tenho uma associação dessas duas leis de Faraday aí da eletrólise, tá? Bom, essa primeira aí fala que a massa é proporcional ao equivalente grama, então esse K aí sempre, para vocês entenderem que é uma constante de proporcionalidade, tá? Vai depender aí da substância utilizada, do material utilizado. O E aqui é equivalente grama, o Q aqui é a carga. E aí eu já vou pegar essa lei e vou esmiuçar ela com relação aos outros conceitos. Então eu tenho aqui, ó, K, constante de proporcionalidade, o E é o equivalente grama, e lembrando que o Q, isto é, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a carga elétrica, ela é igual a corrente pelo tempo, tá? Igual a gente viu aqui logo nesse iniciozinho. Então tá aqui, ó, Q é igual a corrente pelo tempo. Isso aqui vem lá da física, tá? Quem não viu vai ver depois e quem já viu tá relembrando, beleza? Então a gente associou aí as duas, tá? Eu posso usar uma ou outra, lembrando que Q é igual a corrente pelo tempo, tá? E o que é esse K, pessoal? Esse K aí equivale a 1 dividido por 96.500, tá? É um valor numérico que deixa essa relação entre massa e carga proporcional, tá? Então, se eu esmiuçar bastante aí as duas leis e utilizar esse K aí padrão de 96.500 calculado aí por Faraday, eu vou ter aí essa equação aqui, nessa fórmula, onde massa é igual a equivalente grama, corrente elétrica, tá? T aqui é o tempo e esse 96.500 é o valor de proporcionalidade entre a massa e essas relações aí de carga elétrica, tá? Vamos a um exercício bem simples de aplicação de fórmula. Eu tenho aí uma solução de cloreto de prata eletrolizada durante 965 segundos por uma corrente elétrica de 1 ampere. Qual a massa de prata depositada no cátodo? Aí ele me deu como informação o valor da massa atômica, né? Massa molar da prata, tá? É 108 gramas para cada mol. Então eu vou lá, pesei 6 vezes 10 a 23 átomos de prata e dá quanto? Dá 108 gramas, tá? Então vamos esmiuçar aqui esse exercício, olha só. Uma solução de cloreto de prata. Pessoal, sempre na eletrólise eu preciso das substâncias fundidas, isto é, né, derretidas, tá? Para ter eletrólise. Então, eu vou lá, né, tem a solução de cloreto de prata, ela é eletrolizada por 965 segundos. Pessoal, o tempo nessas formas aqui das leis de Faraday, o tempo sempre será em segundos, tá ok? O tempo sempre será em segundos, ok? E uma corrente elétrica, pessoal, a corrente elétrica é medida em ampere, tá? Apresentada aqui pela letra A,
Então, eu posso ter outras representações, mas aqui nas leis de Faraday, eu vou usar a corrente em ampere, tá? E ele quer saber a massa, então é uma pura aplicação de fórmula. Vou pegar essa fórmula aqui, tá? E vou utilizá-la, tá? Então, olha só, o equivalente em massa aqui, pessoal, que a gente falou, nada mais é do que a equivalente por mol, a massa dele por cada mol, tá? Então, ó, 108 aqui vai entrar no equivalente grama, na corrente vai entrar 1 ampere, no T de tempo vai entrar 965 segundos, e esse valor aqui de 96.500 é o valor de proporcionalidade dessa forma, é um valor fixo, ok? Então, tá aqui o cálculo, a gente chega aí no valor de 1,08 gramas, foi a massa de prata depositada no cátodo, ok? Beleza, vamos lá. A carga total transportada por um mol de elétrons, aí da onde vem o número 96.500 coulombs, tá? Coulomb lá, aquela medida também que a gente analisa muito na física, né? Quando a gente está tratando lá de eletricidade e movimentos elétricos, né? Então, a carga transportada por um mol de elétrons é de 96 mil coulombs. Então, pessoal, esse 96.500 que a gente viu aqui na fórmula vem aí do cálculo de carga elétrica de cada mol aí de elétrons de alguma substância. Então, aqui, esse 96.500 aí, pessoal, é carga elétrica relacionada ao valor de 1 mol de elétrons, tá? Então, carga total transportada por 1 mol de elétrons, quanto que é 1 mol, pessoal? Professor, 1 mol é 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, se eu pegar 6 vezes 10 a 23 unidades, né, de elétrons, então é 1 mol de elétrons, e observar a carga dele, eu tenho 96.500 coulombs, e é denominada 1 Faraday. Então, 96.500 coulombs equivale a 1 Faraday. A medida aí em homenagem ao físico, né, ao físico-químico aí, Michael Faraday. Então, para relembrar aqui, cada mol de elétrons, ou isto é, 6 vezes 10 a 23 elétrons, transporta quanto de carga elétrica? 96.500 coulombs ou 1 Faraday, tá? Então, essa aqui a gente já fez, né? A gente já fez essa aqui, né? Uma solução de cloreto de prata, é eletrolizada por 965 segundos, passa uma corrente nela de 1 ampere. Qual a massa depositada aí da prata no cátodo? Me deu os dados aí de massa molar, porque eu preciso saber que 1 mol eu tenho essa grama aí, essa quantidade de grama. Porque eu sei que 1 mol transporta quanto, pessoal? 96.500 coulombs, ou 1 Faraday. Então, as minhas relações aqui estequiométricas sempre serão com relação ao mol, tá? Então, a gente fez aqui, ó, né, o professor Agamenon fez aqui a apresentação mostrando aí que a prata, ela geralmente aí, ó, ela ganha um elétron, né? Ela ganha um elétron aí. E como ela tem aí o equivalente a um elétron carrega 96.500 coulombs e a relação desse coulomb com massa é porque para cada mol eu movimento aí, eu tenho uma carga de 96 mil coulombs e 1 mol aí equivale, no caso da prata, a 108 gramas. Então, aqui, esse valor aqui de massa molar vai me ajudar a fazer o equivalente à carga elétrica, tá? Em uma cuba eletrolítica, então eu tenho aqui, ó, se passa 1 ampere, eu tenho a carga de 965. Por quê? É 1 vezes 965, né? Beleza? Então, ele faz aí a relação Coulomb. Por quê? Aqui eu tenho Coulomb, né? Ó, passei de grama para miligrama, tá, pessoal? Resposta aqui em miligrama. Coloco tudo na fórmula aí e gero aí a minha resposta em grama. Na verdade, ele chamou de massa, desculpa. Aqui ele chamou de massa. Deixa eu voltar aqui o mouse, ó. Não é miligrama, não. Que é massa equivalente a 965. Então, primeiro eu descobri o meu Q, joguei aqui a corrente, né? Joguei aqui o valor
de Coulomb atravessado e cheguei no valor de massa, tá? Vamos lá ao segundo exemplo. Vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, próxima aula eu sigo com exemplos do livro, tá bom, pessoal? Um forte abraço aí para vocês e eu só quero que vocês entendam aí que nessa aula de Faraday a gente está fazendo a correlação com os cálculos embutidos dentro da eletrólise, principalmente da massa gerada nos processos eletrolíticos, onde eu envolvo aí corrente elétrica externa, né? Para que eu tenha o processo de eletrólise formado, tá bom? Então, aula que vem a gente dá uma sequência aí em mais exercícios sobre leis de Faraday, ok? Forte abraço, até a próxima aula.